Olá, sejam bem-vindos. Este é o Atual Entrevista. Nós estamos aqui com Irã Carvalho, que fez dupla com Irã e Ivan. Ele é da identidade sertaneja e também é conhecido principalmente na região metropolitana e também já conquistou o Brasil inteiro. Esteve presente frequentemente em festas tradicionais e em centros culturais. Irã Carvalho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para a Atual Entrevista. Olha, Márcio, para mim é uma honra muito grande estar participando desse programa maravilhoso. Já venho acompanhando há bastante tempo e eu sempre pensava em estar aqui presente com você para participar desse programa maravilhoso. E eu estou feliz por estar presente hoje aqui, batendo esse papo gostoso, contando um pouco da minha história. É isso aí, estou muito feliz por poder participar desse evento maravilhoso, dessa casa aqui, televisão, né, TV Atual, isso mesmo, né? Muito obrigado, viu? Obrigado. Então, vamos falarmos em histórias. Nós vamos ver de onde você veio e a sua, como nós já dissemos, uma identidade sertaneja, mas você conta um pouquinho da sua história e você também começou no sertanejo ou não? Olha, Márcio, eu sou do Rio Grande do Sul, sou um gaúcho lá da fronteira. Eu nasci na cidade de Horizontina, terra da Gisele Bündchen, minha conterrânea, e grandes bandas tem por lá também, naquela região, é o centro de bandas, as melhores bandas do sul, né? E eu me criei na cidade de 3 de Maio, né? Cidade vizinha, e eu já desde criança, desde 5 anos, eu já cantava na escola. Comecei a cantar na escola, depois com 13, 14 anos participei de grandes festivais da região lá. E depois de um tempo eu saí da minha cidade, fui morar na grande Porto Alegre, São Leopoldo. E nesse meio tempo eu já cantava lá também, gravei TV Guaíba, no Rio Grande do Sul. E aí nesse meio tempo eu acabei me alistando, né? E fui obrigado a entrar para o Exército. Acabei servindo, nos 18 anos eu entrei para o quartel, no 16º Grupo de Artilharia de Campanha em São Leopoldo. Fiquei lá 1 ano e 1 mês no quartel, saí de lá, fiquei mais um tempo lá, depois em 88 eu cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo em 88 e estou até hoje aqui. E aí, aqui eu não cantava sertanejo ainda. Mas foi através de uns amigos meus que eu conheci em Santa Amaro, que tinha um chamado Chico Hambúrguer, um bar há muitos anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, e eles eram um trio que cantava sertanejo. E eu vinha da escola, eu estudava em Santa Amaro, e passava em frente a esse restaurante. E eu fui sempre encantado com a música, né? Cresci, e nesse meio tempo eu parava lá para ouvir eles cantar. E eu cheguei e falei para eles: olha, eu canto uma música sertaneja, que era o Menino da Porteira. Foi a primeira música que eu aprendi sertanejo de cantar, foi Menino da Porteira. E eles: vem cantar com a gente aqui, né? Eu cantei. E eles acharam bacana a minha voz. Uma primeira voz, eu nem sabia o que era a primeira voz naquela época. Eu não sabia nem o que era a primeira voz nem a segunda voz, né? Porque eu não tinha vindo da linha sertaneja. E ali eu comecei, toda noite que eu vinha da escola, eu passava ali, que era sexta e sábado que eles cantavam lá. E ali eu comecei a formar um sertanejo, em Santa Amaro, na Avenida Sabará, ali em Santa Amaro. Eu comecei a cantar sertanejo, aí eu comecei a estudar. Ele disse: vai lá e sai outra música. Aí eu comecei a pegar Chitãozinho Choró, João Mineiro Marciano, Zé Rico, naquela época, né? César e Paulinho. E eu comecei a decorar músicas e fui cantando com eles. E foi assim que começou a minha carreira sertaneja em São Paulo. E como é que você veio parar em Taboão da Serra? Pois é, rapaz, isso é uma história muito grande, né? Além de eu cantar, eu trabalhava numa loja de materiais de construção chamada Romano Center, aqui na Chico Zaidan, hoje não tem mais, né? E esse meio tempo eu conheci uns amigos que moravam em Taboão da Serra. Eu não conhecia Taboão da Serra. E eu vim passear para cá com eles, que eu também não conhecia nada na região, morava em São Paulo, morava em Santa Amaro com a minha irmã. E nesse meio tempo eu acabei conhecendo esses amigos e vim morar para cá, e vim passear para cá. E aí nesses amigos, eu era solteiro, menino novo ainda, né?
a gente começou a fazer amizade. Falou, você não vem morar em Taboão da Serra? E eu acabei. E o primeiro lugar que eu vim morar em Taboão da Serra, isso já faz 34 anos, nesse prédio Costa do Marfim, em frente ao Colégio Vandic. Foi o primeiro lugar que eu vim morar em Taboão da Serra. E eu acabei gostando de Taboão da Serra. E estou há 34 anos aqui já, nessa cidade linda que eu amo tanto. Eu adoro Taboão da Serra. Já passei por muitas coisas aqui. E hoje, graças a Deus, eu construí uma família aqui. Tenho meus filhos que são daqui também. E eu posso dizer que adotei Taboão da Serra como minha terra natal, né? Saí da minha terra natal no Rio Grande do Sul, mas hoje eu estou em Taboão da Serra. E aqui você conheceu o Ivan? Não, a história, o Ivan foi depois. Foi depois. Eu em 92, além de... Eu cantava solo, carreira solo. E eu fui até o Silvio Santos, ganhei o show de calor do Silvio Santos. Nós não sabíamos disso, não. Exatamente, é uma história longa, né? E aí eu ganhei o show de calor do Silvio Santos. E quando eu vim pra cá, a primeira dupla que eu formei na cidade chamou Irã e Irani. Ah, tá. Irani era o parceiro que eu tinha. E formei essa primeira dupla chamada Irã e Irani. Ah, tá. Isso por meados de 91, 92, né? E aí eu separei do Irani, fui voltar a cantar carreira solo novamente. E nesse meio tempo eu conheci o Ivan, né, que não era Ivan, né? Ele também tinha uma outra formação de uma dupla chamada Vanilson e Valdecir, né? E eles também tinham separado a dupla e a gente já tinha feito vários shows, a gente fez junto Irã e Irani e dividimos o palco com o Vanilson e Valdecir também na época. Tá. E daí foi na época que a gente conheceu. Em 95, nós formamos a dupla Irã e Ivan, em 95. Aliás, até quem apresentou nós naquela época foi o Zé de Oliveira, grande amigo meu, locutor. Você deve conhecer o Zé de Oliveira, né? Ele que apresentou. E quem foi nossa madrinha mesmo foi a dona Leonor Lack. Ah, dona Leonor. Um abraço, dona Leonor. Um abraço. A minha querida Leonor Lack, que eu tenho no coração dela. Foi a nossa madrinha, né? Eu tenho a honra de falar, porque é a pessoa que a gente guarda no coração, né? Certo. E gratidão é uma coisa que eu sempre levei comigo. Amiga nossa. Sim, com certeza. Leonor Lack, na época do Jornal Cidadão, era muito bacana. Então, esse tempo todo eu fui, minha vida aqui... Fui político também, saí candidato a vereador. Você chegou a aventurar na política? Cheguei a aventurar para deputado estadual. Deputado estadual? E vereador também. Vereador também? Você participou duas vezes? Não levou meu jeito muito, não. Você não levou jeito? E qual foi a sua experiência? Uma experiência muito boa. Tudo na vida é uma experiência. Né? Eu acho que foi uma coisa bacana. E eu acho que tudo participar de uma coisa é importante. Mas você teve mais assim, sucesso, vamos dizer, com a dupla. Com a dupla. Ivan foi onde foi você o teve sucesso mais êxito. O sucesso. E conta um pouquinho dessa história de Irã e Ivan. Irã e Ivan. Então, como eu te falei, a dupla começou em 95. E a gente foi cantando, ganhamos um festival em Itapecerica da Serra. Isso foi no ano 2000. E tinha 60 duplas sertanejas participando, várias eliminatórias, e nós ganhamos o primeiro lugar. Com esse dinheiro, nós gravamos as primeiras 4 músicas nossas. Que foi Otávio Basso, produtor, grande Otávio Basso, já falecido hoje. Ele que produziu na época Amado Batista, ele que produzia Leandro Leonardo, e a gente gravou música de compositores famosos, como Fátima Leão. E depois a gente foi fazendo os trabalhos, aí começamos a cantar, divulgar, viajamos muito para esse Brasil, eu e ele, né? Divulgamos muito televisão, interior de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, fizemos muito Minas Gerais, fizemos Rio de Janeiro. Então foi uma história muito longa, a gente andou muito, eu e o Ivan, nesses 29 anos juntos. E sempre é um parceiro, falar do Ivan falar de um irmão, entendeu? Porque o motivo de a gente ter separado agora... A gente separou a dupla porque eu tive uma temporada nos Estados Unidos, eu fiquei um tempo lá em Miami, e quando a gente voltou, a gente acabou separando a dupla, e eu preferi seguir carreira solo. Mas a gente continua irmão do mesmo jeito, não pode mudar, né? Porque a gente é parceiro ainda, considero ele demais, porque é uma pessoa fantástica, humilde, simples, verdadeira, né?
E às vezes quando a gente faz algum show junto ainda, ele me chamou, dá pra ir comigo? Eu vou, com o maior prazer, porque a vaidade não existe, né? O orgulho também não existe. Então, a gente tem que ser simples, humilde e tratar bem as pessoas. Parece assim, então, com essa tua declaração, parece ser até uma novidade, né? A sua separação dessa dupla, que durou, no total, quantos anos? 29 anos. 29 anos. E como é que foi essa separação? Como é que foi isso? Olha, foi um pouquinho, que eu digo assim, ele se equivocou um pouco o trabalho. Por quê? Eu fiz uma temporada agora recente nos Estados Unidos, eu estava em Miami, fiquei 6 meses nos Estados Unidos. E nesse meio tempo, ele me ligava de lá, eu ligava, falava com ele, ele falava comigo, e eu falava, Irã, eu gostaria de cantar aqui, né? Eu falei, cara, vai cantar, bicho. Canta, arruma aí, já tem teu ex-parceiro que cantava com você, ele canta, tem uma primeira voz muito boa, canta muito bem. Se você fechar com o show, vai cantar, continua cantando. Quando eu voltar, a gente continua a dupla, entendeu? Só que daí, nesse meio tempo, ele se equivocou. Ele se empolgou um pouco com o ex-parceiro dele e acabou formando uma dupla. Por você voltaria com a dupla normal? Era o combinado, né? Tá. Era o combinado eu voltar e formar a dupla, continuar a dupla Irã e Ivan. Só que ele se equivocou um pouco e formou uma dupla, né? Ivan e Vanille. E então, esse meio tempo ele fez isso, né? Eu não vou culpar ele também, né? Na questão de sobrevivência, ele tem outra atividade. Tem outro ramo, né? Tem outro ramo. Ele conseguiu sobreviver fora a música de você, né? Sim. Ele não depende muito da música também, não, né? E você, a partir desse momento, falou assim, agora eu vou também. Eu liguei dos Estados Unidos para cá e falei, cara, o que você vai decidir da tua vida? Você quer seguir a carreira do Irã e Ivan? Ou você vai seguir teu ex-parceiro? Aí ele falou, não, vou seguir meu ex-parceiro e tal. Falei, tá bom. E eu com sua primeira voz, né? Aí eu falei, tá bom, então você decidiu isso? Tá decidido? Tá. E aí eu fui, falei, então beleza. De lá mesmo, eu já lancei minha chegada com Irã Carvalho. Já fiz um show, encontro com os amigos, no Pesqueiro do Gaúcho, no Embu das Artes. Dia 5 de outubro, quando eu cheguei. Do ano passado, e dali em diante, graças a Deus, a minha agenda é lotada, porque eu tenho um conhecimento muito grande. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho show. Quando foi ontem eu gravei um programa de televisão em São Paulo, né? Agora vou começar a gravar alguns programas de televisão também, e vou estar lançando uma música nova do Irã Carvalho, que eu tenho várias músicas gravadas. Composição própria? Não composição própria. Interpretação, né? De outro compositor, mas inédita, né? Não pode falar o nome? Ainda não. Não pode? Não pode. Mas eu vou lançar ela no teu programa, pode ficar tranquilo. Irã Carvalho, assim, 29, 30 anos, vamos colocar 30 anos. Qual foi o momento mais marcante na sua carreira? O Ivan. Na sua carreira? Na minha carreira. O mais marcante. Porque você está dizendo que já foi no Silvio Santos, foi não sei o quê, viajou no Brasil, você já tem muita história para contar, mas já dá para tirar um momento depois de 30 anos, não é possível, né? Que você tenha um momento marcante que você teve. Momento marcante da minha vida foi quando eu estive no Silvio Santos. E eu ganhei show de calouros lá. Eu cheguei, eu era Irã Carvalho, logo que começou o sucesso do sertanejo em 92, estourou. E eu tava de cowboy, bem vestido country, e eu tremia que nem uma vara verde, entendeu? E o primeiro programa de televisão que eu fiz, era jovem ainda, e aí quando eu cheguei no palco, que o Silvio Santos me recebeu, eu tava com o microfone de pedestal, aí ele olhou pra mim e falou, agora o programa tá ficando bonito, né? Entendeu? Eu tava bem vestido, e ele começou a conversar comigo, e eu tremia. Mas quando ele colocou a mão no meu ombro, e eu conversei, quando ele colocou a mão no meu ombro, assim, começou a conversar comigo, parece que foi uma magia. Aquele cara é encantador. E é um encantador. Porque naquela hora eu parei de tremer, eu fiquei tão calmo, que você não tem imaginação. Esse foi um dos melhores momentos da minha vida, eu senti a presença dele do lado, que Deus o tenha no céu, bem guardado, porque é uma pessoa maravilhosa, né?
nos deixa saudade bastante. E foi ali que eu ganhei um show de calouros com a música Cavalo Preto, do Sérgio Reis. Cavalo Preto. Esse foi, acho que, um dos momentos mais marcantes na minha carreira, né? Daquele momento em que eu estava nervoso, né? Tremendo. E o homem te acalmou. E o homem me acalmou. Várias histórias. Silvio Santos tem muitas histórias, né? Muitas histórias. Eu só vou fazer um adendo. Eu trabalhei no SBT, cheguei a conhecer, já fui funcionário dele, já tive algumas oportunidades de estar com ele. Mas momentos marcantes, Silvio Santos, mas deve ter uma música. Todo cantor tem uma música que marca também. Tem uma Qual música. É essa música que te marcou? Essa música que marcou com a gente foi uma das primeiras músicas, chama-se uma composição de Fátima Leão, né? A gente gravou no nosso primeiro CD, né? Essa música, ela fala assim, do homem como ela canção. Eu tenho um branco no nome da música agora, né? E é uma música que marcou assim bastante pelo tempo que a gente divulgou ela e sucesso que a gente fez em várias rádios, né? Entendeu? O nome da música chamava Não É Fácil Não, da Fátima Leão, que é uma compositora muito famosa, uma compositora de nome. Na época a gente gravou essa música Não É Fácil Não. É uma das músicas que eu vi. E também um momento assim com a dupla foi que eu te falei desse festival que a gente ganhou em Itapecerica da Serra, com uma música chamada Viola e Berrante, né, composição do Léo e Lucas e João Piscama. E aquele momento foi marcante, por quê? Porque o Festival de Itapecerica era um grande festival na época, e tinha 60 duplas, então eram 3 eliminatórias, entendeu? E nós passamos pela primeira eliminatória e fomos para a semifinal. Aí foi diminuindo as duplas, lógico. E aí nós participamos outra vez e fomos para a final. E na final tinha várias duplas, tinha ali umas 12 duplas mais ou menos na final, né? E 60 duplas, ficou 12 duplas. E a gente participou. E marcou muito minha vida, por quê? Eu tenho fotos até hoje disso aí, porque eu no primeiro eliminatório eu estava bem. Na segunda eliminatória também. Na final, o que aconteceu? Eu fui jogar bola, eu e Ivan, uma segunda-feira. No domingo ia ser a final. A gente foi jogar bola aqui no Campo Limpo, aqui no bairro Campo Limpo, no campo do Carpenelli, na época. O que aconteceu comigo? Na segunda-feira, eu rompi o tendão de Aquiles, jogando bola. E agora? Me levaram para o pronto-socorro e tal. E eu fiz a cirurgia lá no Hospital Bandeirantes, da Liberdade. Operei lá o tendão de Aquiles. E fiquei engessado 45 dias. E naquele dia, como é que eu vou cantar na final? Ainda bem que foi. Ainda bem que foi o pé, né? O pé, foi a boca. E nesse tempo, foi assim, eu fui de muleta. Cantei de muleta, foi uma coisa impressionante. Então, foi uma das coisas que mais marcou na minha vida também, junto com a dupla, né? Tá certo. A gente vai dar um recadinho e a gente, no segundo bloco, a gente vai querer saber sobre as pedras no caminho de um cantor. A gente volta já já. Nós estamos aqui com Irã Carvalho, nós estamos de volta para o nosso segundo bloco. Irã Carvalho, eu queria saber o seguinte, conforme a gente fez uma pergunta no primeiro bloco, eu gostaria de saber o seguinte: quais são as pedras no caminho de um cantor? Márcio, são muitas. E é complicado. Porque hoje, o que eu falo para você é o seguinte: para você chegar no topo é um trabalho muito grande. Porque hoje as rádios, você grava um trabalho bem feito, paga caro. E para você divulgar nas rádios, grandes rádios, o jabá é muito alto. Infelizmente eu tenho que falar isso. Eu sou verdadeiro, né? E você tem que pagar um jabá. Esse é uma grande caminho das pedras que você tem, tá? Então a gente teve, graças a Deus, nosso CD foi divulgado em várias rádios, né? E sem custo nenhum. Ainda tem rádios ainda que te dão oportunidade.
Mas hoje as grandes emissoras, as grandes rádios hoje, elas não tocam você sem você pagar um cachê, pagar um jabá. Infelizmente é realidade, tá? Eu não tenho papo nem para escolher sobre isso aí. Às vezes você vê tanta gente boa, tem qualidade e não vai para lugar nenhum, tá? E às vezes você vê tanta gente que não tem qualidade e está lá no sucesso. Por quê? Dinheiro. Dinheiro fala mais alto na música. Infelizmente é assim no Brasil. O talento não aparece, né? Aparece o dinheiro em primeiro lugar. Eu não tenho receio nenhum de falar, porque eu passei isso aí e continuo passando ainda, porque muitos artistas hoje têm seu talento, não desmereço ninguém, lógico, né? Todos têm seu talento, todos têm sua personalidade, todos são bons, mas depois que veio a internet, né, o Instagram, toda essa mídia, hoje eu percebo alguma coisa, pela experiência que eu tenho de música, 40 anos na estrada, não é 20, não é 4, o que eu vejo hoje, né, no meu pensar, isso é eu, não as pessoas pensam. Eu penso assim, hoje o Instagram é uma coisa muito boa, o YouTube, né, as plataformas digitais são umas coisas maravilhosas. Mas o que acontece? Hoje, se você vai ter 1 milhão, né, vamos dizer, eu gravo uma música 1 milhão, mas eu gosto de gravar uma música de qualidade, boa. Eu quero ter 1 milhão, eu quero ter 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões de seguidores, nem pessoas têm. Mas o que eu acho hoje falta é muita oportunidade para os grandes talentos, para talentos verdadeiros. Porque a gente não tira o talento de ninguém, cada um tem sua personalidade, nem falei para você. Que nem fala sempre que santo de casa não faz milagre. Nós vamos falar sobre isso. Santo de casa não faz milagre. A gente canta, a gente leva o nome da cidade para tudo que é o Brasil, vai no programa de televisão, você fala da tua cidade, né? E a gente chega na tua cidade e você não tem valor nenhum. Tá? É a questão do empresário. Ele ajuda ou atrapalha? Não, o empresário ajuda. É o que eu te falei do dinheiro, né? O empresário nada mais é um cara que vai investir em você. É um cara que você se torna um produto. Por quê? É a mesma coisa, vamos dar um exemplo, você vai montar uma empresa, se você não tiver dinheiro, a tua empresa não vai para frente. O empresário, sim, o empresário é o responsável pelo sucesso. Você tem o talento, o cara tem o talento, mas se ele não tiver um empresário, ele não vai para lugar nenhum. É que nem no futebol. Você pode pegar um craque ali que joga demais. Joga, o cara é um gênio. Mas se ele não tiver um empresário que leve ele para um clube, ele não vai acontecer. E a música é a mesma coisa. No caso de vocês já tiveram empresário? Tivemos empresário. No 95 tivemos um empresário, né? E como todos os artistas têm problemas com empresários, tivemos alguns probleminha, mas o que eu digo para você, na realidade, hoje é isso. Hoje, graças a Deus, a mídia ajuda bastante. Um exemplo, eu gravo uma música nova, lanço na plataforma e de repente essa música estoura na plataforma. Aí o que acontece? Essas emissoras, elas vêm até você. Você sabe disso. Não só na música, em qualquer área que você fizer, né? Então o que eu digo assim, hoje você, o grande talento mesmo, ele quase não aparece, tá? Ele quase não aparece. Então, por quê? Mudou muito. Você pega uma época do Chitãozinho Chororó, Zé Rico, né? Você pega uma época aí de esses caras, para chegar onde eles chegaram hoje, eles amassaram muito barro. Chitãozinho Chororó, a gente conhece a história deles, Sérgio Reis, né? Zé Rico. Esses caras, naquela época, não tinha o que tem hoje, que é o Instagram, a mídia, para divulgar. Era na raça. A gravadora gravava um disco deles e era ali, ó, vendendo disco para fazer sucesso, né? E muitos começaram em circo. Então eu acompanho muito a história da música sertaneja, não só sertanejo, acompanho também a história da música MPB, né? Os gêneros de música eu acompanho, né? Pela experiência que eu tenho, hoje eu acompanho pagode, samba, né? Então eu acho assim.
E hoje se tornou mais fácil com as plataformas digitais, né? Com as plataformas se tornou mais fácil. E acho que todo mundo evolui. Não podemos ficar na era da roda, né? Eu acho que tem que evoluir mesmo, tem que ir para cima. Esses artistas novos, graças a Deus, que Deus abençoe eles cada vez mais, que eles façam mais sucesso e que um dia eu possa também chegar perto deles, chegar que nem eles, né? Então a gente tem que torcer para as pessoas, torcer o melhor. Não interessa se ele não tem grande talento, mas ele vai virar um talento. Era tantos anos de palco, né? Muitas pessoas na sua frente ali, muitas coisas, né? Sempre ao vivo, aquele povão. Qual o principal não, qual o pior imprevisto que você já passou ali em frente ao sufoco, né? Já tive um grande evento que eu fiz numa churrascaria muito grande, uma churrascaria, tinha umas 250 pessoas e eu estava com a banda completa naquela época, fazendo um show, eu e o Ivan. O Ivan estava rouco, ele estava rouco, quase sem voz, e eu estava bem. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, o vírus dele passou para mim e eu fiquei sem voz. Totalmente sem voz. Qual foi a solução que você... A solução foi que na banda tinha uns meninos que cantavam, os músicos nossos. E eu pedi desculpa, mal consegui pedir desculpa, e o Ivan, que estava um pouquinho mais voz que eu, né? Também já não estava sem voz. Eles deram conta do recado. E eu não pude cantar. Isso foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida. Em termos de eu não poder cantar nesse show. A minha voz sumiu. Acontece, não tem jeito. Não teve jeito. A minha voz sumiu. Pode terminar. E outra coisa, assim, às vezes tem shows muito grandes, a gente já fez muita abertura de rodeio, né? Show em rodeio, públicos aí de 50 mil pessoas, né? 70 mil pessoas. É o que dá, quando você vai entrar no palco, sempre dá, e qualquer artista ainda dá, né? Aquele friozinho na barriga, eu falei, meu Deus do céu, eu vou encarar isso aqui, né? Será que entendeu? Isso acontece na vida da gente. Você passou por uma fase da questão de saúde muito difícil. Né? Eu só queria reportar um pouco essa questão que você pegou uma Covid, foi isso? Foi. E essa fase na sua vida, conta um pouquinho, que foi muito prejudicial, muito triste nessa parte da sua vida, né? Sim. Olha, eu não sei se eu tenho inimigo, nunca tive. Graças a Deus, porque quando eu passo, eu faço bem as pessoas. Mas se eu tivesse um inimigo, eu não diria nem para ele que eu passei. Porque eu tive em meados de 2019 para 2020, quando começou a Covid, né? Eu estava num sítio em Araçoiaba da Serra, passando o ano com a família da minha esposa Márcia. E eu estava passando lá com a família dela. E nesse meio tempo eu tinha um irmão dela mais velho. Nós estávamos tomando uísque junto, aquela festa toda. E no outro dia meus olhos estavam vermelhos que parecia sangue. E eu achei, devido eu tomei banho de piscina, sempre tenho essa mania de mergulhar de olho aberto, eu achei que podia ser cloro. Fui na farmácia, comprei um colírio e tal, e não passava, né? Aí no domingo, a gente foi embora, eu estava ruim. Peguei o carro, estava eu, minha esposa, a minha sogra, e pegamos o carro e vim embora o carro. De Castelo Branco vim embora. Mas eu estava muito mal. E eu passei no UPA, aqui no Akira, e aí nesse momento fui lá e tal. O médico falou o seguinte: olha, você não está muito bem, vamos abaixar a pressão, a pressão estava alta, e você vai passar no posto fazer um teste de Covid. Eu falei, tá bom. Aí indicou o posto, eu fui, cheguei lá, botou aquele cotonete, né? E ele falou assim, ó, daqui a 7 dias você vem buscar o resultado do exame. Olha só. Beleza, na terça-feira eu comecei a passar mais mal ainda. Aí me levaram eu pro Akira. E ali eu fiquei. Fiquei ali. E naquela época o doutor José Alberto Tarifa era o secretário de saúde. E me entubaram ali mesmo. Porque a minha situação ficou crítica. E me levaram para o Hospital Pedreiras, ali em Pedreiras, Santa Amaro. Lá eu peguei uma bactéria também, né, para ajudar, uma bactéria. E a minha situação ficou cada vez mais irreversível.
E aí me transferiram para o Hospital Brasilândia, lá na Zona Norte. E lá eu fiquei lá 20 dias entubado. Nossa. Morto. Estava entubado e quando era o boletim médico, minha esposa recebia comunicado do médico, falava que para mim só tinha oração, né? Que eu não reagia. E aí eu fiquei esses 20 dias e tive muitas orações mesmo, né? As pessoas começaram a fazer muita oração para mim, no Sul, Norte, Nordeste, Brasil inteiro. Quero agradecer a todas as pessoas que, com muito carinho, fizeram oração por mim, torceram por mim. Eu só tenho que agradecer e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida que Ele me deu. E eu estou hoje aqui graças a Ele, que me tirou lá do túmulo e me deu me fez sobreviver, porque eu devo ter alguma missão para cumprir aqui ainda, né? Tem muito pecado para pagar. Verdade. Mas é assim, cara, eu passei e o sofrimento não foi quando eu estava, porque eu estava entubado, então eu não vi nada. O sofrimento veio depois. Certo. Eu emagreci 28 quilos, fiquei pele e osso, tive que fazer, que nem uma criança, fazer tudo de novo, né? Fazer fisioterapia, poder andar. Foi difícil. Momento difícil da minha vida, mas eu superei. Que já passou, né? E agradeço a Deus, agradeço a todas as pessoas que me ajudaram nessa nova empreitada aí. Me ajudaram muito. Você falou em santo de casa não faz milagre. O que você quis dizer com isso? Rapaz, eu vou te falar uma coisa para você. Eu não critico ninguém, né? Não sou de criticar ninguém, assim, essa parte aí. Mas às vezes a gente vê tantos shows grandes na cidade, vem artistas de fora. E o que eu digo assim, os artistas da região, da cidade, às vezes são pouco lembrados. Você tem que correr atrás, né? Então, é meio dificuldade de você entrar, às vezes você entra, às vezes não entra. Então, às vezes isso que você viaja, você faz entrevista em televisão, fala com orgulho da tua cidade, né? E às vezes você não tem valor na tua cidade. Mas isso não é só aqui não, é todo o Brasil. Esses dias agora eu estava vendo umas queixas lá no São João, lá de Nordeste, Paraíba, os artistas famosos da região, né? E não tem valor. Realmente, infelizmente é assim, né? Mas eu não posso me queixar porque dessa nossa administração que tem agora, eu tive um convite muito especial. Eu estava nos Estados Unidos e o prefeito me ligou, o prefeito Daniel me ligou e falei, eu gostaria que você viesse fazer a abertura do show do Mato Grosso e Matias. Mas ele não sabia que eu estava nos Estados Unidos. Aí eu falei, olha, prefeito, muito obrigado pelo seu convite, você lembrou de mim, fico muito grato, mas eu não estou aqui em Taboão da Serra, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, tem administrações que te ajudam, né? E temos que não lembram de você. Então, eu queria, assim, parabenizar o prefeito Daniel por esse convite especial que ele teve ano passado. Eu estava longe e ele mesmo ligar para mim e me chamar, isso é um orgulho para mim, é um orgulho para a gente que é o artista da cidade. E eu espero que continue assim, né? Dando esse fazer para os artistas da cidade. Nós vamos ter no Arena aí agora as festas julinas, vão ser 12 noites de eventos, né? De eventos, você está fora. Olha, eu não vou dizer que eu estou fora. Ainda não dá tempo de ser ainda dá convidado. tempo para mim participar. Ah, tá. Mas até agora não até acertou agora nada. Eu mandei recado, até agora não tive a resposta. Mas pelo que eu conheço o prefeito, conheço as pessoas, eu acho provavelmente que vou estar na festa fazendo esse show maravilhoso lá para minha cidade, né? Mas vamos esperar um pouquinho, não vou dizer que não. O convite ano passado eu não tive aqui, ele fez, então não podemos desmerecer as pessoas que lembram de você também, né? Claro. Isso é importante. Claro. Irã Carvalho, nós estamos chegando quase ao nosso final do nosso bate-papo super interessante. Infelizmente nós temos um tempo, mas eu queria que você colocasse aí para os nossos telespectadores sua agenda. Sim. De shows aí, o que você tem pela frente, os convites que você quer passar para os nossos telespectadores. Olha, graças a Deus tem bastante eventos. Esse sábado agora passado eu estive no restaurante Feijão de Corda aqui no centro da Taboão da Serra, fiz um grande show. Agora dia 25 eu estarei no CTG Saudades do Sul, no Embu das Artes,
Vou estar lá no CTG Salão do Sul fazendo um grande show. Aliás, é meu aniversário, né? Você já está convidado também. Obrigado. Com vários, vários artistas convidados. Dia 25 vou estar também num condomínio aqui no Taboão, que é chamado Condomínio Vale dos Pinheiros, que é um condomínio muito grande, uma cidade ali. Já tive a honra de trabalhar lá também. Trabalhei no condomínio. Mandar um abraço para todo o pessoal de lá. E vou estar no dia 26 fazendo um show lá. E depois eu tenho show no Fernando de Costa, tenho show em Ibiúna, estou fazendo Paraty em Ibiúna. Então a agenda ela vem, sempre tem show, todos os fins de semana tem show, graças a Deus. Eu não fico parado. Você não sentiu tanta falta da dupla, você como carreira solo, você não sentiu assim a queda drástica na agenda de shows? Assim, em termos de público, não. Mas, assim, a gente está acostumado com o tempo junto. Então, a gente sente a falta. Não vou dizer que a gente sente a falta do parceiro do teu lado. E às vezes eu me coloco assim, eu estou cantando e faço de conta que ele está do lado, entendeu? Eu imagino que ele está do lado. Porque não é fácil. Foram 29 anos de carreira junto. Claro. E sempre parceiro, sempre na parceria, entendeu? Então, mas assim, hoje eu me sinto bem, né? Cantando sozinho, graças a Deus. E você faz tudo, porque você está sem empresário. Você está sozinho, você que faz faço tudo. Eu faço logística, eu que fecho o show, né? Tudo isso eu faço. E quando você canta no restaurante, você faz a comida? Não, aí não. Não, aí já não faço. Aí já é demais, né? É demais também, né? Assobiar chapacana não dá, né? Olha, muito obrigado, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso atual entrevista. Muito obrigado, você é uma pessoa que merece todo o respeito e carinho de todo o povo da região. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Márcio, eu que agradeço, TV Atual, agradeço os ouvintes que fazem parte desse programa legal. Queria agradecer minha família, minha esposa, Márcia, meus filhos, queria agradecer as pessoas que me ajudam muito, que me apoiam muito. Isso não tem preço, entendeu? Então as pessoas sempre estão do meu lado. Essas pessoas eu gostaria de mandar minha gratidão, um beijo bem grande. É muita gente para falar, não dá para falar de todo mundo, mas todos que sempre estão do meu lado, eu queria agradecer muito de coração. Que Deus abençoe cada vez mais eles e eu posso estar cada vez mais com eles do lado. Isso eu me agradeço. Muito bom. A atual entrevista vai ficando por aqui. A gente gostaria de agradecer muito a sua audiência e na semana que vem a gente está de volta.